Olá, sou eu, Oloi Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá, sempre de forma bem simples. Hoje eu vou falar de euê, de folhas, isso atendendo, como faço sempre, a uma sugestão nos comentários, onde a pessoa fala, pô, o senhor podia falar sobre as folhas. Então eu achei interessante a gente voltar a esse assunto, mas hoje um pouquinho diferente. Eu não vou falar da folha disso que serve para aquilo, não. Eu vou falar dessa estrutura em volta do conhecimento das folhas para a religião dos orixás. E acredito que seja de muita importância. Né? E é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Quando a gente fala Euê, quando nós falamos Euê, né, verde, a gente não está falando única e exclusivamente da folha ou da clorofila. Não, nós estamos falando de toda a estrutura de uma árvore, desde a sua semente, raízes, galhos, folhas, tronco, frutos, sementes. É isso que é Euê da religião Yorubá. E tem toda essa importância porque os aspectos mágicos, né, que a gente entende, está em toda a composição de uma árvore, de um arbusto, de uma plantinha. E o que a gente observa é que cada parte da construção do verde, da formação, aliás, do verde, tem muita importância nos seus princípios ativos, né? Para a cura, para o movimento espiritual, para todas as coisas que possam fomentar a capacidade que nós temos de realizar essa química, esse manuseio de forma adequada a trazer bem-estar à vida das pessoas. Pierre Berger, acredito que a maioria conheça, um grande babalaô, Fatumbi, ou Ifatumbi, foi um pesquisador muito importante para a religião dos orixás no mundo, que adentrou e se fixou aos estudos da cultura orixá no Benin, parte da Nigéria, onde a sua pesquisa, né, o círculo de amizades que ele formou nas tribos, começando a fotografar, deu um salto para o nosso entendimento a respeito das folhas com relação ao publicado no livro Euê. A princípio, é um livro com um grau de dificuldade para você estar ali assimilando, principalmente as pessoas que estão começando na religião dos orixás. Mas é um livro que eu indico, né? Não sei se tem uma nova edição, mas é um livro muito importante, onde ali fica claro o uso da folha do orixá no cotidiano, né, das pessoas para uma série de atividades, né, que as pessoas precisam, desde para a sua saúde, condição espiritual, para apaziguar um lar, folhas para trazer inspiração, folhas para ajudar no parto, folhas que vão servir a várias formas, né, de compensação no dia a dia das pessoas. E o que eu acho interessante foi justamente a confusão que, a princípio, isso causou na cabeça do Pierre Berger para poder catalogar muitas dessas folhas. Porque o povo iorubá, eles têm... A folha ela tem uma função, tá? Folha para trazer alegria, por exemplo. A folha que traz alegria é a folha tal.
Mas outras folhas também trazem alegrias e são totalmente diferentes uma da outra, mas a função é única. Então, eles conhecem as folhas e chamam pela atividade que ela propõe, que ela pode proporcionar, aliás, à vida do ser humano. Então, a folha que traz alegria são 5 espécies diferentes. Então, imagina para catalogar tudo isso, como é que tem que parar para pensar e olhar que várias plantas diferentes têm uma mesma função específica para a atividade do bem-estar. Então, não é fácil. Não foi, aliás, não foi fácil esse trabalho do Pierre Verger, né, do Patundi. Então, a gente percebe aí no primeiro momento que as folhas, há uma troca entre elas, há uma substituição. Eu não tenho essa folha aqui, mas essa daqui tem a mesma função que ela. Então, ela é reconhecida para fazer esse mesmo trabalho, atuar nesta mesma química, sabe? Para proporcionar bem-estar. Então, é errado pensar quando te dizem assim, no Brasil não tem essa folha. Tá? E era o que os indígenas brasileiros faziam. Sabe? Eles tinham uma série de plantas onde elas serviam a mesma função, mas eram qualidades diferentes, mas serviam uma mesma função. Né? Para a cura de uma doença, para um relaxamento, para um bem-estar espiritual, para a evocação dos seus deuses. Então, essa história de que não tem folha, esse santo não faz mais no Brasil porque não tem folha, é uma historinha. Tá? Porque no próprio exemplo iorubá, a gente percebe isso no livro Ewe, que são várias espécies diferentes servindo a uma mesma comunicação espiritual. Tá? Isso também é interessante com relação a Iroko. Nós sabemos que adotamos no Brasil a gameleira branca como a árvore Iroko, né? A árvore onde as raízes descem do céu para a terra, onde pousam nossos ancestrais e nos representam na casa de orixá, é o Iroko. Está tudo certo aí, não tem problema nenhum. Mas Iroko é toda árvore que se destaca numa floresta. Toda e qualquer árvore que se destaque numa floresta, ela é considerada Iroko. Tá? Então, não é errado dizer, se você tem uma mangueira imensa na sua roça de santo, tá? Que ali não esteja representado o Iroko. Tá? Se dentro de uma floresta, aqui no Cerrado, por exemplo, quando a época que os ipês começam a florescer, branco, roxo, amarelo, a gente percebe o destaque dentro das matas daqueles ipês. Tá? São lindos. Então, eu posso consagrar ou considerar aquele ipê numa floresta como Iroko. É onde eu vou levar as minhas ofertas ancestrais, onde eu vou rezar pelos meus mortos, onde eu vou ter conversa íntima com a minha família espiritual. Então, toda árvore que se destaca numa floresta, ela é considerada Iroko. Tá? Para você ver esse movimento das folhas como são importantes, né, na religião dos orixás. Então, não tem folha que não tenha, que não substitua, não por ser similar, mas porque serve realmente a mesma atividade espiritual. É uma outra coisa fácil também da gente entender. Por exemplo, quando a gente fala de Iwilará, folha da salvação,
Então, no Brasil, a gente tem o costume de usar as folhas de mamona como o ilará, a folha que protege, que guarda, né? Que não deixa que nada possa estragar, né? Negativamente aquele alimento para que possa ser transportado de um lugar para outro. Então, nós chamamos de euelará, né? Mas eueiá, que é a folha de capeba, também é euelará. E a folha de euelará também pode ser eueiá, ou seja, uma substitui a outra, mas não perde qualidade desses movimentos. Então, eu tenho a folha de capeba, a folha de mamona, todas duas podem ser chamadas de eueiá ou euelará. Temos uma outra folha que é muito importante, que é o saião, né? E o idudu, né? A folha que traz descanso para a cabeça. Mas há uma série de outras, o edudu, a folha para descanso na cabeça, que temos em terras brasileiras, né? Uma série delas. Além do saião, as outras espécies que estão na mesma família, né? São um pouco diferentes, mas estão na mesma família, vai servir ao mesmo princípio, trazer descanso para a cabeça. Então, a gente escutar essas afirmações que não existe tal folha para tal santo, não tem cabimento. Você imagina assim, quantas folhas ainda nesse Brasil, ligadas ao orixá, com força primordial ao orixá, que a gente não conhece. Eu, no Cerrado aqui, eu me assombrei quando eu vim para cá, sabe? A quantidade de folhas que estão ligadas à religião dos orixás, mas não são conhecidas no centro-oeste, não são conhecidas no sudeste, no sul. Sabe? Imagina a floresta amazônica acima do Mato Grosso, para cima, o que tem de erva é uma questão de alguém realmente investigar para as questões do orixá e fazer esse trabalho dentro do Brasil, baseado em pesquisas de tantos outros que trouxeram essas informações nesse fluxo-refluxo, né, da África-Brasil, Brasil e África, para que a gente possa ampliando o nosso conhecimento a respeito dessas folhas. Porque é imprescindível, e não são meia dúzia de folhas, tá? São centenas, milhares de folhas que são muito importantes na religião dos orixás. A gente pensa assim, não dá importância, às vezes, por quebra-pedra, né? A gente não dá importância para a planta que nós chamamos aqui no Goiás de pega-pinto. São folhas corriqueiras que nascem assim ao léu e que têm uma capacidade muito grande de colocar as pessoas em sintonia com o seu trabalho e a sua riqueza. Tá? Mas que, de alguma forma, os nossos avós ensinavam, toma um chá de quebra-pedra, né? A gente tomava para dar uma melhorada ali no rins, alguma coisa assim. Então, a gente vai observando que isso, o lastro é muito grande. Tá? Nós não estamos afunilados em meia dúzia de folhas numa receita de bolo. Há uma necessidade muito grande da gente aprimorar esse conhecimento, sabe? E expandir isso de forma mais clara, onde existem essas folhas. Para essa ação existem essas folhas. Para que na volta que o mundo dá, a gente não sabe onde estaremos no dia de amanhã, a gente possa identificar o que nós precisamos naquela folha local.
sabe? Conhecer a história, né, daquele lugar. Não, minha avó usava isso para aquilo outro. E essas associações você vai transcrevendo ali para um papel e procurando entender. É assim que nascem as pesquisas, sabe? Depois disso são as confirmações que você vai fazendo, conversando com mais velhos, que já ouviu falar que alguém, e você vai continuando descrevendo aquilo, que vai ser muito útil lá na frente, como esse legado do livro Wico, que é a Verger ensinou, trouxe, né, esse conhecimento para a gente. Isso faz uma diferença danada e vai expandindo a nossa capacidade de pensar, de agir, de criar, sabe? De renovar, de montar novas estruturas para manter as casas de candomblé numa atividade muito fiel ao princípio tradicional, mas num legado muito mais informativo, trazendo mais informações para todos aqueles que querem levar a sua vida de forma mais próxima, a partir de si, com os orixás. Bom, esse era o bate-papo dia de hoje. Podem escrever que eu vou aqui trocando essa ideia e elaborando o nosso bate-papo. Eu queria agradecer porque eu não tenho nenhum conhecimento de Umbanda, conhecimento para chegar aqui e poder estar falando alguma coisa. Eu não tenho, né? O que eu sei de Umbanda é que os amigos são bandistas, trocam ideia comigo. Mas eu sempre falei que me pediram uma vez para falar sobre pombagira e eu falei que eu não entendia, tinha que procurar uma pessoa de Umbanda. Aliás, tem muitos canais bons no YouTube que falam de Umbanda com muita seriedade. E eu falando isso, eu recebi um presente que é um livro antigo, eu acho que essa edição, a 19ª de 1974, sabe, que chama-se, deixa eu ver, eu não sei fazer isso direitinho aqui, 3.000 pontos riscados e cantados na Umbanda e no Candomblé. Deixa eu ver aqui, que chegou esses dias, eu ainda não parei para ler, né? É da editora Eco. Editora Eco. O livro é de 1974, já era a 19ª edição. Então, eu fico muito agradecido, muito obrigado mesmo. Está aqui o livro. Recebi da Denise e fiquei muito feliz. Estou assim encantado, estou lendo, eu não conhecia os pontos, né? Nem entendi ali os pontos riscados, e aqui me traz uma compreensão muito legal dessa parte, né, de estudo de Umbanda. Então, são 3.000 pontos riscados e cantados na Umbanda e no Candomblé. Muito obrigado, Denise. E assim a gente vai encerrando esse bate-papo no dia de hoje. Fiquem em paz, tá? Que o Orixá continue abençoando a vida de todos vocês cotidianamente, para que a gente tenha um pouco de paz na nossa caminhada. Axé, muito obrigado.